Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Agenda Cheia. Esse é um programa que ajuda massoterapeutas com conhecimento em shiatsu a terem a agenda cheia. Sou Cíntia Manabe, especialista em shiatsu há mais de 27 anos e o meu objetivo é ajudar massoterapeutas com conhecimento em shiatsu a terem a agenda cheia. E nessa live de hoje eu vou falar a importância e as desvantagens de seguir os protocolos. E sejam todos bem-vindos, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser me fazer alguma pergunta, pode deixar aqui para mim nos comentários. Também, se quiser entrar na live ao vivo comigo, fica muito à vontade, só solicitar aí do outro lado que eu aceito daqui. Então vamos lá, pessoal. Em relação aos protocolos, né? Quais são as vantagens que a gente tem de seguir os protocolos? Quando a gente faz um curso com uma técnica nova, seja ela de terapia manual, de um estilo de massagem, ou seja, de uma técnica outra, uma técnica de manipulação, ou uma técnica de, por exemplo, uma ventosa terapia, uma mochoterapia. É muito importante, né, os protocolos, porque os protocolos, quando a gente não sabe ainda nada sobre a técnica, então a gente está aprendendo fundamentos, a gente está aprendendo de onde surgiu a técnica, como que surgiu, como que ela funciona, para que ela serve, os benefícios, os cuidados. Então é muito importante todas as orientações que a gente recebe dentro de uma técnica nova que a gente vai aprender. E aí os protocolos são muito importantes. Por quê? Porque quando é passado um protocolo para nós, significa que aquilo já foi validado, né? Aquilo teve um estudo, aquilo teve uma comprovação, e aí por isso a importância desse assunto de seguirmos o protocolo. Mas vamos pegar, por exemplo, o nosso assunto principal, que eu sempre abordo muito coisa sobre o shiatsu. Dentro do shiatsu, quando você vai fazer um curso de formação em shiatsu, ou você vai fazer um curso de massoterapia, e aprende coisas sobre o shiatsu, o que acontece? A gente recebe os protocolos prontos, né? Então, nos é ensinado, olha, você vai apertar aqui assim, vai fazer desse jeito, você vai fazer tantas vezes, você vai utilizar o ponto X, o ponto Y, para quando o seu paciente tiver, por exemplo, dor de cabeça, quando ele tiver tensão muscular no trapézio, quando ele tiver estressado, quando ele tiver com dor no ombro, dor na lombar, dor na cervical, enfim, a gente aprende os pontos que ajudam a tratar o paciente, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente aprende as funções, a gente aprende para que serve aquilo que a gente vai fazer. Então, sim muito importante seguir os protocolos, mas eu queria deixar uma observação sobre as desvantagens, e não é que não é para seguir os protocolos, mas a gente tem que ficar muito atento não somente com os protocolos, e aí eu vou te explicar o porquê. Por exemplo, se você trabalha com shiatsu, daí você aprende no seu curso de shiatsu que você tem que fazer assim, assado, apertar aqui, apertar ali, fazer tantas vezes. Então é importante o protocolo porque aquilo foi validado, aquilo tem uma teoria fundamentada atrás disso. Então, importante que a gente siga essa receita de bolo que a gente aprende nos cursos. Mas, na prática, na minha vida clínica, eu percebi que os protocolos, eles não servem, eles às vezes não funcionam para todos os pacientes. E aí alguns podem até pensar ou podem me dizer assim, mas então porque você errou no diagnóstico, né? E não, às vezes a gente acertou o diagnóstico e a gente não está conseguindo o resultado, não é porque errou o diagnóstico. Porque, por exemplo, dentro do shiatsu a gente aprende,
faz o toque assim, faz o movimento assim, você vai utilizar o dedo assim. Só que o que dentro da minha prática clínica eu percebi? Que para muitos pacientes, aquele protocolo que eu aprendi acaba não me dando um resultado que eu busco no meu paciente. Por quê? Porque cada paciente ele tem um perfil diferente do outro, tanto de personalidade, comportamental, como do momento que o paciente está vivendo, né? Então tem a personalidade, o comportamento do nosso paciente, e além disso, também tem o que ele está vivendo naquele momento, e aquilo interfere no corpo do paciente. E aí, às vezes, aquele protocolo que a gente aprende, a gente vai aplicar da maneira como aprendeu, e por muitas vezes aconteceu de eu não conseguir resultados. E aí eu falei, foi onde eu comecei a buscar novas formas de trabalhar. E aí, o que é importante, por exemplo, eu estou dando um exemplo agora do shiatsu, né? O que é importante você ficar atento? Você precisa prestar atenção quando você vai fazer a anamnese do seu paciente, em como é o perfil do seu paciente, como ele está naquele momento que ele foi te procurar. Aquele paciente, ele está no momento mais tranquilo, ele está no momento mais ansioso, ele está no momento mais depressivo, ele está mais estressado. Isso tudo vai acabar interferindo no protocolo que a gente aprende, né? Então, o protocolo ele é útil porque a gente vai usar pontos, a gente vai usar tudo aquilo que a gente aprendeu, mas isso somente não é suficiente. A gente precisa adaptar o tipo de toque, adaptar a maneira como a gente atua com o paciente para poder dar melhores resultados. A mesma coisa, por exemplo, num curso de ventosa terapia. A gente aprende os fundamentos, a gente aprende para que serve, como que aplica, para cada caso, para cada tipo de problema de paciente, a gente faz assim, a gente faz assado, e são os protocolos, e são fundamentais. Mas é isso, para ventosa também, às vezes a gente vai aplicar do jeito que aprendeu e acaba ou não funciona, ou às vezes ele te dá pouquíssimo resultado dentro daquele quadro que a gente foi atender o paciente, né? Então, muito importante observar personalidade, observar o estado do paciente, observar os sintomas, a doença que ele apresenta naquele momento e ver as prioridades e utilizar as técnicas focadas para a queixa do paciente naquele dia que ele foi nos procurar, com base dentro de um diagnóstico, para a gente não deixar de atender a base do problema do nosso paciente, porque senão também, se a gente não trabalha a base, a gente, às vezes, pode piorar o quadro do nosso paciente, né? E aqui anotei que eu recebi de uma massoterapeuta dizendo que tem dificuldade em saber qual o tipo de massagem é melhor para cada paciente. Então, quando eu recebi essa mensagem, eu pensei, existem terapeutas que trabalham somente com uma técnica de massagem. E dentro dessa técnica de massagem que o terapeuta aprendeu, e não importa qual o tipo de massagem que eu digo assim, não importa mais ou menos, né? Porque, por exemplo, se a gente for falar de uma drenagem linfática, a drenagem linfática, o objetivo maior dela, e principalmente aqui no Brasil, a gente utiliza muito a drenagem para quê? Para tirar o inchaço, tirar o edema dos pacientes. Mas a drenagem é muito mais que isso. A drenagem consegue provocar um relaxamento no paciente? Também. Por quê? Porque é uma massagem. A drenagem, ela também consegue melhorar a parte da imunidade do nosso paciente? Sim. Por quê? Porque a drenagem linfática trabalha em cima do sistema imunológico do paciente, né? É que realmente a drenagem ela é muito utilizada e muito focada aqui no Brasil para a parte estética, mas a drenagem ela não serve somente para a parte estética. Então, quando o massoterapeuta tem dúvida, eu não sei qual é o tipo de massagem que é melhor
para eu aplicar no meu paciente. Então, se o terapeuta ele tem um conhecimento de uma técnica, então eu vou pegar aqui de novo o exemplo do shiatsu. Se ele sabe somente o shiatsu, aí ele não vai ter dúvidas, porque ele trabalha somente com shiatsu, então é a ferramenta que ele tem na mão. Então, dentro dessa ferramenta, pegar o shiatsu e pensar, esse paciente que eu vou atender, qual é o problema dele, qual é a causa do problema dele, qual o diagnóstico dele, e dentro do shiatsu, o que melhor eu posso fazer para atender as necessidades do meu paciente. Mas vamos supor um outro terapeuta que, por exemplo, trabalhe com o shiatsu e também tenha conhecimento da massagem relaxante. E aí sim, aí a gente pode ter um pensamento um pouco diferente quando você tem duas opções na mão, de duas técnicas de massagem diferente, e aí você fala, qual será que massagem é melhor para este paciente? Então, por exemplo, se a gente está falando do shiatsu e da massagem relaxante, então, deixa eu tentar dar um exemplo mais prático. Se o terapeuta tiver a dúvida em qual das duas massagens ele aplica, vamos supor, paciente com uma dor de cabeça. Então, dentro do shiatsu, ele sabe que existe pontos para tratar a dor de cabeça, ele sabe que existe a teoria básica do shiatsu e que dentro disso ele pode chegar num diagnóstico, e dentro desse diagnóstico ele trabalhar com o shiatsu, a tonificação, a sedação dos pontos de base onde ele chegou no diagnóstico do paciente, na fragilidade que aquele paciente tem. Mas aí, por exemplo, um paciente então com dor de cabeça, eu aplico a relaxante ou eu aplico o shiatsu? Vamos supor, se o paciente ele tem uma dor de cabeça que foi por uma questão tensional, porque ele passou por alguma coisa na vida dele e aí ele tensionou a musculatura, e essa tensão da musculatura dele provocou uma dor de cabeça. Eu diria que as duas massagens são boas para tirar o paciente da dor de cabeça. Mas qual é a diferença de fazer a escolha por um e por outro? É aí onde a gente tem que olhar para o paciente que a gente está atendendo. Qual é o momento dele? Está estressado? E qual é o tipo de toque que o meu paciente gosta? Porque tem pacientes que não gostam de receber shiatsu. Tem pacientes que preferem a drenagem, que preferem a massagem relaxante, tem outros que preferem a ayurvédica. Enfim, cada paciente também tem uma preferência de uma massagem também. Então, se você tiver duas opções na mão, por exemplo, o shiatsu e a relaxante, você tem dúvidas de qual massagem você vai aplicar no seu paciente, se ele está com uma dor de cabeça por um problema de base, onde o diagnóstico seja porque ele tem uma deficiência em algum dos 5 elementos, então vale mais a pena você tratar com o shiatsu, né? Mas dentro da relaxante também você consegue trabalhar os pontos do shiatsu do mesmo jeito também, né? Então, mas vamos supor, esse paciente ele não gosta de uma massagem com pressão, ele gosta mais de uma massagem que utilize um creme, que utilize um óleo, que utilize um deslizamento. Daí, cabe muito mais a gente fazer a escolha por um toque que o paciente gosta. Por quê? Porque se ele gosta de receber aquele tipo de toque, o corpo dele vai responder melhor aquele tipo de toque do que ele ficar recebendo um tipo de toque que incomoda o nosso paciente, né? Então, é importante ouvir o nosso paciente, né? Qual tipo de toque que você gosta? Qual o tipo de pressão que você gosta de receber? Você gosta de receber massagem mais fraca, mais forte? E às vezes não é nem qual o tipo de massagem ou o tipo de toque que o paciente gosta de receber. Porque às vezes esse mesmo paciente, dependendo do momento que ele está vivendo, uma massagem que ele não gostava, ele pode gostar,
e uma massagem que ele não gostava, ele pode gostar, e às vezes uma massagem que ele não gosta, ele pode acabar aceitando também um novo tipo de toque. Por isso que é importante a gente ouvir aquilo que o paciente quer receber e associar todo o nosso conhecimento e todas as técnicas e todos os protocolos e olhar além dos protocolos aquilo que cabe melhor para aquele paciente, né? Então, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui, com essa dúvida que me enviaram, que tem a dificuldade, a massoterapeuta tem a dificuldade de decidir qual massagem aplicar. Então, vamos supor que seja uma paciente, uma terapeuta que trabalha com a relaxante e também com a drenagem. E aí, a paciente chega e a queixa dela principal, retenção de líquidos, não tem dúvida, né? Melhor aplicar a drenagem, se o objetivo é eliminar o excesso de líquido, aquele edema, aquela retenção de líquidos do corpo do paciente. Agora, vamos supor que essa mesma paciente, apesar dela ter a retenção de líquidos, por isso é importante, pergunta para o paciente, né? Qual é o tipo de toque que você quer hoje? O que você prefere que eu trabalhe assim ou assim? E faz um pouquinho de cada toque no paciente, né? Porque essa mesma paciente que veio com uma queixa de retenção de líquidos, a gente também pode misturar um pouquinho com movimentos da relaxante e trabalhar. E se for uma relaxante onde o terapeuta tem conhecimentos, por exemplo, do shiatsu, ele consegue associar também os pontos, né, que possa ajudar na eliminação dessa retenção desse líquido e acaba potencializando a terapêutica também. E às vezes a paciente ela gosta de drenagem, por exemplo, em membros inferiores, em coxa e perna. E aí, quando chega nas costas, ela já gosta mais de um toque da relaxante. Então, a gente acaba focando a eliminação dos líquidos da paciente que ela está retendo, mas também associa um relaxamento na musculatura das costas, por exemplo, e também pode... se o massoterapeuta também tem o conhecimento dos shiatsus, dos pontos, ele associa dentro da terapêutica dele também a ativação e utilizando os pontos dos shiatsus com a finalidade de buscar os objetivos que o massoterapeuta escolheu para aquele atendimento naquele dia daquele paciente, né? Então, voltando aqui a falar dessa questão dos protocolos, de seguir os protocolos, as vantagens e as desvantagens. As vantagens que a gente tem de seguir um protocolo é porque isso foi estudado, isso foi validado, isso foi mensurado, né? Então, existe fundamento quando a gente aprende os protocolos. Mas as desvantagens para quem somente trabalha com protocolos é porque você vai ter muitos pacientes que não vão responder positivamente com o protocolo, mesmo que você acerte o diagnóstico. Por quê? Porque você não está adaptando a sua terapêutica para aquele tipo de paciente, né? Porque, por exemplo, no shiatsu, a gente aprende a aperta assim, faz tantas vezes, só que dentro do shiatsu, também a maneira como a gente manipula, o tipo de toque, tudo isso pode dar mais resultados e menos resultados também dentro da nossa terapêutica. Então, fica aí o meu pedido, né, para os meus colegas de profissão, para a gente que trabalha com shiatsu, nós apaixonados com shiatsu, que é importante quando você faz um curso de shiatsu, seguir os protocolos daquilo que você aprendeu, porque isso já foi validado, isso já foi estudado, mas não pode ficar somente preso àquilo que você aprendeu, porque senão você vai deixar de dar resultados para os pacientes. Por quê? Porque cada paciente ele vai responder melhor com toques diferentes e com manobras diferentes, né? Então, a gente segue os protocolos, mas a gente fica atento e a gente mapeia
o nosso paciente para adequar o tipo de toque, a maneira como fazer, o momento que o paciente está vivendo, como ele está se sentindo, a gente adapta os nossos tipos de toque, tipos de manobras que a gente faz com a mão mesmo, para que a gente possa ter melhores resultados com os nossos pacientes, né? Porque senão fica sempre seguir os protocolos somente do que a gente aprende em cursos de técnicas de terapia manual, a gente acaba ficando robótico, né? Acaba ficando muito dentro daquela receita de bolo e aquela receita de bolo não vai funcionar para todos os pacientes, porque cada corpo é um corpo, cada ser humano é um ser humano e cada um acaba precisando de um tipo de toque diferente dependendo do momento que o nosso paciente está vivendo. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria falar para você hoje a respeito das vantagens, né, da importância da gente seguir os protocolos e também o quanto eu considero importante a gente ter um olhar além dos protocolos que a gente aprende, né? Porque senão, se você ficar sempre em cima dos protocolos, você vai sempre entregar para o seu paciente aquilo que todo mundo aprende, né? Porque tudo aquilo que é aprendido nos cursos básicos de formação, nós sempre aprendemos aquele protocolo, mas ficar só dentro daquele protocolo sem realmente, de fato, perceber o seu paciente, sem perceber a dificuldade que o nosso paciente tem, aí a gente acaba não entregando mais. Marcela, eu vou te aceitar aqui na live. Vamos lá. Não sei se está dando certo aqui. Marcela, você está aí? Oi! Eu vou tirar aqui, nós vamos ter um pouquinho de... Eu estou com o microfone aqui conectado, mas aí eu não te escuto. Marcelo, bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Fica à vontade, você quer fazer alguma pergunta, quer colocar alguma coisa? Não, eu só entrei e vi que tu estava falando sobre os protocolos do Shiatsu, achei muito interessante, muito bacana. Você tem alguma dúvida em relação a protocolos? Gostaria de saber alguma coisa mais ou tem alguma outra dúvida? Não precisa necessariamente ser em relação ao assunto da live de hoje. Fica à vontade se quiser perguntar. Eu também trabalho com essas terapias, faço Shiatsu, faço liberação miofacial, né? Trabalho com acupuntura também. Mas acho que a minha maior dúvida, assim, é muito o que postar para o teu cliente, entendeu? Você diz na hora de fazer a divulgação nas redes sociais. Isso. Tá. Não sei se tem uma coisa que também tu pode falar, né? Posso sim. Vamos lá, meu objetivo aqui é ajudar vocês que estão dentro de alguma dificuldade. Quando a gente fala em divulgação em redes sociais, hoje em dia a gente tem algumas frentes, alguns modelos de marketing digital, e esses modelos, eles têm algumas coisas que são muito similares e algumas coisas que são diferentes. Mas, dentro dos modelos que minha equipe conhece, tem formação e que também estudam, mesmo a diversidade desses modelos, é muito importante, quando você for divulgar o seu trabalho, você ser específico. E o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que o que acontece? Nós, terapeutas, geralmente, a gente tem formação em alguns cursos, né? Então, a gente aplica a técnica X, Y, Z, ABCD, enfim. E aí, o que acontece? O massoterapeuta, ele acaba divulgando assim, por exemplo, ele coloca no perfil dele o nome, e aí ele coloca lá, shiatsu terapia, mocha terapia, ventosa terapia, auriculoterapia, bambuterapia, massagem relaxante, massagem, ou a clássica, né, ele coloca lá, drenagem linfática, ou seja, ele oferece diversos tipos de trabalho e de terapêuticas e acaba ficando sem foco, né?
E aí é meio confuso mesmo, por quê? Porque dentro da massoterapia, a massoterapia, ela trata o paciente como um todo. Então, a gente, vamos dizer assim, a gente tem um olhar mais aberto, e aí são várias as queixas que os pacientes chegam para nós, e a gente usa as terapêuticas que cada um tem conhecimento para divulgação. Mas dentro do marketing digital, a gente tem observado que eles pedem especificidade, ou seja, e aí isso faz totalmente sentido quando eu parei para analisar alguns outros pontos que eu vou dividir com você aqui. Por exemplo, dentro dos seus amigos acupunturistas, né? Porque a acupuntura trata tudo? Trata tudo. Qualquer tipo de patologia? Qualquer tipo de patologia. Qualquer tipo de queixa? Qualquer tipo de queixa, porque a terapêutica envolve tudo isso, né? O shiatsu a mesma coisa, a relaxante a mesma coisa, enfim, ventosa terapia, auriculoterapia. Só que é fato que você parar para pensar, se você fizer uma seleção dos seus colegas de profissão, e se você pegar os seus colegas de profissão que têm mais sucesso no sentido de mais pacientes para atender, que tem a agenda cheia, você vai perceber que aquele profissional, ele tem uma especialidade, né? Por exemplo, eu tenho amigos acupunturistas que são mais focados para tratar dor no ombro, dor nas costas, por exemplo. Outros são específicos para tratar a infertilidade feminina. Outros são específicos para tratar pacientes que tiveram AVC. Dentro do shiatsu, eu tenho amigos que são focados para tratar dor na coluna. Eu tenho outros que são mais focados para tratar a parte emocional. Você entende? Mesmo dentro da nossa área, apesar das terapêuticas tratarem tudo, você percebe que é como, por exemplo, os médicos. Os médicos, eles têm que passar por uma faculdade básica, onde eles aprendem tudo, mas depois cada um vai indo para uma especialização. E o terapeuta, ele acaba tendo um perfil e uma afinidade com um tipo de assunto. Ele acaba sendo, com o tempo, ele vai acabar sendo mais profundo no assunto. E isso tem a ver com uma experiência clínica dele associada com algo que ele tenha paixão também. Né? Geralmente a gente gosta de trabalhar com aquilo que a gente tem uma paixão também. Então, e o que a gente percebeu? Que o marketing digital, ele pede especificidade. Quanto mais específico você é, então, dentro da divulgação, eles pedem para você divulgar, assim, não é para ficar assim, sabe, um dia você põe lá, trato enxaqueca, aí no outro dia você coloca lá, trato dor nas costas, no outro dia você, trato dor no joelho. Não, disso tudo que você faz, de verdade, o que você é bom mesmo nisso? Então, aquilo que você tem como paixão, como específico, como carro-chefe no seu trabalho, na sua terapêutica, na sua profissão, o marketing está pedindo a divulgação com direcionamento e não tudo vago, entendeu? E realmente, dentro da nossa experiência e dentro dos meus contatos que estão aplicando isso, realmente super faz sentido, é onde o pessoal está ganhando mais agenda cheia mesmo. Uhum. É que assim, eu trabalho com técnicas integradas, né? Não consigo ficar só numa relaxante, só no teatro. Eu integrar tudo, né? Dependendo do que a pessoa chegar lá de queixa, né? Eu procuro trabalhar ou só relaxante, né? Mas se ela chega com um pouquinho mais de dor, aí eu já uso shiatsu, a liberação facial com raspadores, eles pegam muita coisa, sabe? Procuro tornar o negócio mais eficaz, assim. Né? Não, olha só, veja bem. O problema não é as terapias serem integradas, tá? Eu também não consigo desvincular um bom trabalho de terapias integradas, né? Porque dependendo da técnica, é melhor a gente usar uma ou outra de acordo com cada paciente, né? A importância de trabalhar com terapias integradas não tira
eu não tiro esse seu pensamento e não dá nem, eu acho que nem, na minha visão aí, como massoterapeuta, não estou falando nem de marketing, eu não consigo desassociar isso, entendeu? Mas então, qual que é o foco do seu marketing? Então, o marketing tem que ir em cima de terapias integradas. Tá, pois é, de repente eu tô pecando nisso, não tô. É que eu tô colocando, às vezes quando eu posto coisas que eu faço, né? Tipo, liberação para esportistas, né? Liberação miofascial para esportistas, ou então boto um pouco da ventosa, explico a ventosa. Então eu teria que botar mais sobre tudo que eu faço, então, integrativo. Na verdade, você escolheu um foco. Dentro dessas terapias integrativas, qual é o perfil da maior parte dos pacientes que você atende? Qual é a queixa que os pacientes têm na sua maior parte? Acho que mais tensão muscular mesmo. Tensões, né? Agora, você falou, então, a propaganda do seu business tem que ser toda focada só para tensão muscular. Entendeu? E não uma hora ficar falando de enxaqueca, outra hora ficar falando, entendeu? Você tem que escolher um foco dentro do assunto que você quer divulgar. Então, você divulga e você coloca tudo que você postar lá dentro do seu Insta, dentro do seu Facebook, você vai postar coisas relacionadas à tensão muscular. Entendeu? Você pode até falar da dor de cabeça, mas você tem que falar da dor de cabeça que é causada por uma tensão muscular. Entendeu? Uhum. Bom, pelo menos alguém me deu uma luz, né? Porque eu estava precisando desse direcionamento. É o foco, tem que ser um assunto, uma queixa focada dentro das mídias. Uhum. Tá certo. Faltava esse foco, de repente, nas minhas postagens, né? Botar essa coisa integrativa. Você começar a trabalhar a divulgação dentro do foco, que agora a gente conversando, a gente chegou a uma conclusão que seu foco é tensão muscular. Então, não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Perdi o som aqui. Perdeu o som? Eu tô te ouvindo. Eu não tô te escutando. Ai. Eu não mexi nada aqui, eu não sou... Tá me escutando? Tô te escutando. Eu não tô te escutando. Eu vou escrever aqui no comentário para você. Tô escrevendo aqui para você, Marcelo, que vai ficar gravado. Então, é o seguinte, Marcelo, você foca a tensão muscular e tudo que você postar dentro do assunto tem que estar alinhado com a tensão muscular. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado pelas dicas. Tchau, tchau. Um beijo. Vamos ver agora aqui. Bom, pessoal, é isso então. Espero que eu tenha colaborado com você. Se você tiver alguma dúvida, envia para mim. Se quiser participar aqui comigo da live também, fica muito à vontade. Estou aqui para te ajudar e é isso aí. O assunto da live de hoje era essa parte dos protocolos, da gente seguir os protocolos, mas também abrir a mente, né, fora desses protocolos também. E é isso aí, vou ficando hoje por aqui. Meu toque de abraço para você.